Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre o resultado de 2022 da Itaúsa, em especial sobre esse anúncio de dividendos que a Itaúsa irá pagar aos seus acionistas. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia e já somos aí mais de 1.000 inscritos. No canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, notícias do mercado financeiro e acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, basicamente, a Itaúsa anunciou aí um JCP de 7 centavos. E se a gente pegar, então, esse JCP que será pago, líquido, será no valor de 6 centavos. E quem terá direito é quem tiver posição acionária até o final do dia 23 de março de 2023. E observando aqui que essa é a data ex, é dia 24. Então, quem comprar na data ex não vai ter direito a esse JCP anunciado. Lembrando que esse dividendo poderá ser pago até dia 31 de agosto. Porém, a gente sabe que isso aqui significa até, porém, no caso, a Itaúsa pode pagar antes disso. E a Itaúsa, ela tem histórico de pagar, de anunciar e pagar no mês seguinte. Ou em no máximo 2, 3 meses seguintes. Então, um dividendo aí muito interessante para os seus acionistas, que representa aí 0,8% nas cotações atuais, mais ou menos esse valor. Então, vamos observar aqui alguns resultados de como foi o ano de 2022 da Itaúsa e se ela é uma boa empresa. Então, antes de comentar sobre isso, um cenário bastante desafiador no ano de 2022, não só para a Itaúsa, mas para todas as empresas, onde o PIB do Brasil foi 1,7% pontos percentuais abaixo em comparação a 2021, onde cresceu apenas 2,9%. A taxa Selic fechou a 13,75% e ainda é a taxa de juros atual neste momento. E isso representa aqui um aumento de 8,25% pontos percentuais em relação aqui a 2021. O IPCA, ou seja, inflação, fechou o ano em 5,8%, que foi um crescimento aqui de 4,3 pontos percentuais em relação a 2021. Então, de fato, aqui é muito interessante os resultados que o mercado ele desafia as empresas. Lembrando que essa inflação ela foi até uma inflação bem menor do que a de 2021, uma inflação muito controlada, referente aí ao ano caótico que a gente sofreu no ano de 2022. Expectativas para o ano de 2023 é que o PIB cresça apenas de 1,3%, então crescimento muito aqui menor do que foi em 2022. Outro ponto interessante é que a taxa de juros deve baixar aí em torno de 1,25%, deve fechar o ano a 12,5%, ainda assim será uma taxa de juros muito alta, então Selic zona a 12,5%. E a inflação deve fechar nas casas dos 6,1%. Realmente a expectativa para o ano não são das melhores e o mercado aí então vê como um cenário muito desafiador para todas as empresas. Esse cenário aqui é um cenário até que interessante para as seguradoras e algumas empresas de transmissão de energia. Então vamos para os resultados então da Itaúsa. Lucro líquido recorrente de 13,7 bilhões de reais, em comparação aqui a 2021, foi um crescimento de 14% no resultado acumulado. E patrimônio líquido chegou aqui aos patamares de 72,8 bilhões de reais. Isso mostra que leva valor ao acionista. Foi um crescimento de 10% em comparação ao ano de 2021, ou seja, 31 de 12 de 2021. E o valor de mercado dos ativos é de 102,2 bilhões de reais, um crescimento de 2% em relação a 2021. A rentabilidade da Itaúsa fechou aos 20%, um crescimento aqui magrinho de 0,2 pontos percentuais em relação a 2021. Praticamente a gente vai ver que a rentabilidade está estagnada. Então, como a gente pode observar aqui, basicamente estagnada a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio da empresa. Então, 20% em 2021, 20% em 2022. E um ponto interessante no lucro no acumulado, e esses são os resultados que interessam, a gente vê que foi um crescimento aqui de 12,1%, e no lucro líquido recorrente, a gente vai observar que foi de 13,7%, saltando de 12 bilhões para os patamares de 13,7 bilhões de reais. Realmente um crescimento muito interessante. Porém, se a gente observar o quarto TRI 2021 com o quarto TRI 2022, a gente vai observar uma queda no lucro líquido de 19,3% e uma queda no lucro líquido recorrente de 18,7% em relação ao quarto TRI 2022 ao quarto TRI 2021. Então, o quarto TRI de 2022 não foi um quarto TRI tão interessante, porém temos que lembrar aqui que o quarto TRI 2021 teve aqui resultados não recorrentes, tanto que no acumulado a gente observa que o ano de 2022 foi bem mais interessante do que o ano de 2021, e isso mostra que
crescimento nos seus resultados. Outro ponto interessante é que o mercado, então, ele cresce aqui a apreciação dos seus papéis em valor de mercado, apenas 4,8% no ano. E aí o que a gente observa é que o crescimento nos seus lucros, no lucro líquido acumulado, chega a quase 14%. Então, realmente, a empresa cresce e o mercado não consegue acompanhar. E aí, se a gente for observar justamente isso, em 2022, a Itaúsa ela entregou aos seus acionistas uma apreciação de 12%, em comparação ao Ibovespa, que foi de 4,7%. E se a gente comparar nos últimos 10 anos e observe a entrega de qualquer empresa boa no longo prazo, ela vai ser muito interessante. Então, 203% sendo entregue aqui de apreciação de resultados para os seus acionistas, enquanto aqui o mercado, o Ibov, cresceu 80%. De fato, entrega bons resultados aos seus acionistas. E aqui a gente olha aqui os fundamentos aqui da Itaúsa, onde a empresa ela está avaliada em 102,2 bilhões aqui de valor, e o que a gente observa é um desconto atual de no mínimo 19,2%, pois a empresa hoje está avaliada no mercado, sendo negociada no mercado, a 82,6 bilhões de reais. Realmente um desconto bastante interessante de 19%. Então, se neste momento você tem dúvida se o papel está barato, a própria Itaúsa mostra para você que no mínimo aqui há um desconto de 19% nos papéis da Itaúsa. E nem tudo são flores, já observamos que o quarto TRI 2022 foi 18% a menos do que o de quarto TRI 2021, e também o resultado financeiro, se a gente comparar no acumulado de 2022 com 2021, foi uma queda de 195%, por causa de que mais de meio bilhão de reais foi destinado aqui a pagar despesas de juros. Então, realmente, umas despesas que impactou bastante aqui seu resultado financeiro. E aí, a gente vai observar também que dentro do seu portfólio, Itaú, Copa Energia, XP, que eles estão aqui se desfazendo dos papéis, Alpargatas, enfim, desde aqui a Alpargatas, a Desco, apresentaram aqui prejuízos nos seus resultados, fazendo então com que o crescimento nos seus resultados das empresas investidas fosse apenas de 8%, saltando de 11,8 bilhões de reais para 12,7 bilhões de reais no ano de 2022. Então, um crescimento até significativo, mas mostrando ali que algumas empresas da sua carteira deram prejuízo no corrente ano. E aí, pontos interessantes é que o preço médio aqui das vendas dos papéis da XP foi de R$ 122 por ação, se desfizeram aqui de 8,5%, e o que a gente observa é que a posição atual da Itaúsa em XP é de apenas 6,6%. Então eles vêm diluindo aqui sua posição referente a XP e vendendo seus papéis. Então isso trouxe aqui para o caixa mais de 5,9 bilhões de reais, e se a gente comparar aqui também em seus resultados, influenciou em 3,5 bilhões de reais no corrente ano. Outro ponto interessante é que a Itaúsa ela aumentou suas participações e fechou aqui então o ano nas suas participações de 10,3% na CCR. Outro ponto interessante, a amortização de debêntures aqui no valor de 1,8 bilhões de reais, e realmente a gente vai observar que as dívidas estão muito, mas muito controladas. Outro ponto interessante, em fevereiro de 2022, a Itaúsa participou aqui do follow-on para a aquisição de royalties, através aí de um investimento aí de quase 800 milhões de reais. E a distribuição aqui de proventos de 1 bilhão de reais líquido para os seus acionistas. E aqui a gente observa que o endividamento da empresa será zero nos próximos 2 anos, 2023 e 2024, conforme eles mostram aqui que não será amortizado nenhum tipo de dívida nos próximos 2 anos, porém, a gente olha que em 2025 será aqui de quase 3 bi de dívidas que eles terão que amortizar. Então, provavelmente em 2025 vamos ver aqui uma distribuição muito baixa de dividendos, como a gente já vem acompanhando, que a Itaúsa está com payout aqui de 31%. Então, provavelmente em 2023 e 2024 poderemos talvez ter um cenário melhor de 45%, por exemplo, de payout. Porém, com certeza em 2025 isso irá despencar, se caso eles aumentem esse payout atual de 31 para 45. E se eles aumentarem, o que vai acontecer? Provavelmente irão utilizar aqui o payout mínimo, porque precisam honrar aqui essas dívidas. E aí em 2026 começam a ter uma dívida muito pequena para eles realizarem a amortização. Então 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, dívidas aqui muito equilibradas, com um custo aqui de CDI mais 1,61% ao ano. Então a dívida aqui tem um prazo médio de 4,6 anos, uma dívida muito pequena de 3,8 bilhões, uma dívida líquida, que representa aqui
praticamente 5% do seu patrimônio líquido. Então, de fato, aqui não tem nenhum tipo de risco em relação às suas dívidas. E aí, nesse cenário onde eu mostro que provavelmente eles irão aumentar o payout, isso já foi visto lá atrás, então payout aqui na média de 45% nos últimos aí desde 2019 a 2015, então de fato aí um payout bastante real de eles poderem aumentarem. O que vai decidir se o payout irá aumentar é basicamente o payout aqui do Banco Itaú. Então, se o Itaú aumentar o seu payout, consequentemente a Itaúsa irá acompanhar conforme já o histórico mostrado aqui nessa linha do tempo. E aí, pontos aqui interessantes, payout então atual de 31% em 2022 e nas nossas projeções iremos utilizar para 2023 um payout também de 31% e vamos então trabalhar sempre com um cenário bem conservador. Então, basicamente, aqui o que foi distribuído, 4 bilhões de JCPs, distribuído no ano de 2022, foi um crescimento de 12% em relação a 2021, que foi distribuído 3,6 bilhões de reais. E desses 4 bilhões, vai ser distribuído agora em 2023, 1,4 bilhões de reais. E já foram pagos aqui 2,6 bilhões de reais. Então, vamos estar considerando também essas informações nos nossos cálculos. E aí, outro ponto interessante é a relação agora do JCP anunciado, que será então nos patamares aqui de 637 milhões de reais, o que representa aqui de JCP líquido para os seus acionistas de 6 centavos por ação. Então, posição acionária aí, você deve ter até o dia 23 de março de 2023 e o pagamento pode ocorrer até o dia 31/8, ou seja, pode ocorrer bem antes do anunciado. E aqui a gente vai observar perspectivas futuras para 2023, e aqui eles falam que há uma boa perspectiva no fluxo de proventos, então provavelmente esse fluxo de proventos irá aumentar tanto nos seus lucros, quanto também na possível aumento aqui do payout, ou seja, o quanto de dividendos serão distribuídos para os seus acionistas. E outro ponto interessante, eles vão focar aqui no portfólio resiliente, com foco aí na perenidade e eficiência e rentabilidade dos seus ativos. Então, uma gestão prudente de alavancagem e liquidez, muito tranquilo nessa questão. Eles fazem uma ótima gestão, no meu ver, sobre os seus papéis. E nesses preços, eu acho que o papel está muito barato em relação ao seu valor intrínseco. No entanto, em relação ao dividendo, a gente vai ver que não está tão interessante assim. Então, lucro líquido aqui fechado no ano de 2022 de 13,7 bilhões. Isso representa um lucro por ação de R$ 1,41 e um PL, cotações sobre seus lucros, então, preço sobre seus lucros, representa aqui 5,7 vezes. Então, esqueça aqui essa porcentagem. Então, representa aqui 5,7 ou 5,8 vezes se a gente arredondar. Então, significa que em até 5 anos e alguns meses você consegue obter todo o seu retorno nos seus investimentos aqui pela Itaúsa. E nos papéis das ações preferenciais, representa aqui um PL de 5,64 vezes. Outro ponto interessante é que como o payout é de 31%, estamos falando então de um dividendo total aqui de 43 centavos. Lembrando que isso aqui eu não considerei os 15% de IR. Então, realize então menos 15% de IR e o yield com certeza aqui ainda vai ser muito menor do que o anunciado neste slide. Então, 5,35% de yield para as ações ordinárias, as cotações de R$ 8,16 e 5,5% de dividendo yield nas cotações de R$ 7,95. Isso levando em consideração que não realizei o desconto de 15% de IR. Para o exercício de 2023, eu considerei um aumento nos lucros de 14%, conforme registrado no ano anterior, e aí, observando esse aumento de 14% nos lucros, a gente vai obter então um LPA de R$ 1,60, um PL então de 5,10 vezes os seus lucros e um PL para as ações preferenciais de 4,96 vezes o seu lucro. De fato, a empresa vai estar muito barata em relação aos preços atuais das cotações dos papéis das ações ordinárias e preferenciais em relação ao lucro apresentado pela empresa. E isso vai nos dar um dividendo, se a gente considerar o payout de 31%, de 49 centavos por ação, tanto para as ações preferenciais quanto para as ações aqui ordinárias. Isso vai dar no caso, um yield de 6% para as ações ordinárias e de 6,24% para as ações preferenciais. Observando então um cenário onde a empresa não irá realizar pagamento de dívidas pelos próximos 2023 e 2024, ou seja, 2 anos aí sem realizar esses pagamentos de dívidas, então o que pode acontecer? Um aumento aqui no seu payout. Então, levando em consideração que desde 2009 até 2016, tirando uma média, vamos ter em torno aqui de 43% a 45% de média de payout. Então, considerei 45% de payout caso eles venham a aumentar
a quantidade de divisão dos lucros aqui da empresa. Então, considerando 45% de payout, estamos falando de 72 centavos de distribuição de dividendos para os seus acionistas. Isso vai representar 8,82% de dividendo yield para as ações ordinárias e de 9% de dividendo yield para as ações preferenciais nas cotações de R$ 7,95. Então, de fato, esse cenário aqui pode ser um cenário realista, uma vez que a própria empresa mostra que possivelmente vai ter uma melhora nas perspectivas do fluxo de proventos para os seus acionistas. E aí, um ponto interessante que a gente vai observar é que nesse gráfico de cotações versus lucros, a gente vai observar que as cotações elas estão abaixo aqui dos lucros apresentados. Então, se a gente observar, o preço da ação hoje era para estar em volta aqui de R$ 9,00 ou R$ 10,00, cotando então muito bem aqui os resultados apresentados. Então, há aqui uma margem entre cotações e lucros que mostra que o papel pode sim estar barato. E aí nesse valor intrínseco, quando a gente vai calcular, a gente observa de fato que a fórmula de Benjamin Graham ajustada, ela vai em frente ali ao indicador cotações versus lucros, onde ela calcula um valor intrínseco final de R$ 10,60. Se compararmos com as cotações atuais de R$ 7,95, estamos falando de uma margem de segurança de 33%. Lembrando que na minha regra, eu invisto em papéis para o resto da vida quando ela apresenta uma margem de segurança mínima de 30%. E nesse caso, a Itaúsa se qualifica em relação ao seu valor intrínseco do papel. Job, como eu faço esse cálculo? Vamos abrir aqui a fórmula e vamos considerar então os indicadores preço sobre seus lucros. Então vamos aqui olhar e aí vocês irão observar o quanto o papel ele está barato se compararmos com o seu histórico. Então se a gente abrir aqui o histórico do preço sobre seus lucros que o mercado já esteve disposto a negociar, a gente observa que na média o mercado negociou 8,6 vezes o preço sobre seus lucros e neste momento está sendo negociado a 5,64 vezes. Então vamos considerar o quê? A média então que o mercado já pagou por esse papel. Então, se a gente observar que nessa média, a gente observa que em vários momentos o mercado pagou esses preços, então não é nenhum absurdo utilizarmos esse indicador. Outro indicador que a gente vai utilizar é a média do preço sobre o seu valor patrimonial, de 1,45 vezes. E, basicamente, também não é nenhum absurdo utilizarmos esses indicador, porque muitas vezes o mercado já negociou o papel a esses preços. Então, neste momento, se a gente observar em seu histórico, o papel nunca apresentou estar tão barato em relação ao preço sobre o seu valor patrimonial, que cresceu em torno de 10% em relação a 2021. Então, o papel ele cresce, o seu valor patrimonial, como a gente vai poder observar aqui, em relação a 2021, e os papéis aqui têm suas cotações caindo, fazendo então com que seu preço sobre o valor patrimonial diminua cada vez mais. Vamos utilizar então o LPA, o lucro por ação atual, e o valor patrimonial atual na fórmula de Benjamin Graham ajustada. E aí quando a gente coloca esses valores aqui na fórmula, a gente então vai obter um valor intrínseco com uma taxa de desconto aqui, que essa taxa de desconto é uma taxa de segurança que eu utilizo para as empresas privadas e para as estatais ou empresas varejistas de um setor mais arriscado de 15%. E aí temos então o valor intrínseco final, que comparamos com as cotações atuais e obtemos então a margem de segurança. Então dessa forma que você consegue calcular o valor intrínseco pela forma de Benjamin Graham ajustada. Se a gente for comparar então com o dividendo mínimo que a gente está disposto a receber, que é de 7,5%, então vamos então colocar aqui o dividendo projetado, que é de 0,49 centavos, então 49 centavos, porém na fórmula aqui a gente consegue observar que eu coloquei o dado certo, porém eles arredondam aqui no Excel automaticamente para 50 centavos. Então arredondando então para 50 centavos, um dividendo projetado aqui, ou melhor, um JCP projetado aqui para o ano 2023, a gente tem que pagar no máximo pelo papel R$ 6,61 para receber no mínimo 7,5% da Itaúsa. E aí, se a gente comparar esse valor com as cotações atuais de R$ 7,95, estamos falando de uma margem de segurança negativa de 17%. Então, em relação ao valor intrínseco, a empresa está muito barata, então ok. E em relação ao dividendo, que a gente está disposto a receber, que é de no mínimo 7,5%, a empresa não está ok. E aí, ela ficaria apenas no radar dentro do meu portfólio. Então, basicamente é isso, pessoal. Mostro para vocês como eu avalio a empresa, como eu avalio os balanços da empresa e também mostro para vocês como realizar aqui um cálculo sobre a quantidade de dividendos que você está disposto a receber de uma empresa no mínimo e também em relação ao seu valor intrínseco. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo para educação financeira. Deixa aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.